do CPECs. Iniciou a gravação, Milka? Iniciei, professora. Pronto, muito obrigada. Iniciando os nossos trabalhos, um conjunto de trabalhos que temos hoje de grande reflexão, não é? Contos de fadas, sobre os contos de fadas com Deilma, sobre o Conversar Cine Clube, né, a partir das lentes da monitoria, Lucas, Covid-19, né, no caso de Teixeira de Freitas, que eu vou fazer uma apresentaçãozinha para vocês, sobre o curso de extensão Feminismo Contemporâneo, professora Elânia, Democracia Brasileira, professor Celso, né, discutindo a ascensão da direita no Brasil, e os desafios do estágio curricular com José Áureo. Eu só estou falando o primeiro nome dos autores, só para a gente ir se situando um pouquinho aí no debate, misturando as análises e poder fazer depois uma discussão. A gente tem 10 minutos para apresentação cada um, e depois o tempo que sobra é para o debate. Eu acho que podemos fazer, são 7 trabalhos, se eu não me engano, deixa eu ver direitinho. 6. 6 trabalhos, a gente pode fazer 3 e 3. O que vocês acham? A gente apresenta 3, faz um debate, apresenta mais 3, faz um debate. E por final, se a gente quiser fazer um fuzuê, também ainda dá. Ok? Gente, uma boa semana, uma boa manhã para nós. A nossa primeira a apresentar é Deilma Barbosa Santos Silva. E assim que ela estiver pronta, ela pode iniciar. Bom dia, só um minutinho que eu vou espelhar minha tela, por favor. Consegue visualizar minha tela, por favor? Sim. Ok, obrigada. Deilma, quando eu ligar minha câmera aqui, é porque vai faltar 2 minutos para você terminar, ok? Tudo bem. Eu não consigo visualizá-las, porque eu estou em tela cheia. Então, você, por favor, me sinaliza. Aviso. Bom dia mais uma vez. Meu nome é Deilma Barbosa Santos Silva. Sou professora da Rede Pública de Teixeira de Freitas, do Ensino Fundamental 1. Estou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL, da Universidade do Estado da Bahia, do Campus 10, com muita honra. E trago para a nossa conversa a apresentação de uma proposta de trabalho que tem como título Conto de Fadas, ferramenta de incentivo à leitura para alunos de 6º ano do Ensino Fundamental 2. Distribuí o trabalho dessa forma aqui, no sumário, com a introdução, com a parte teórica 1, parte seção teórica 2, aí depois, logo em seguida a metodologia e as considerações finais e referências. Como objetivo geral, a proposta tem como analisar a importância do gênero literário, conto de fadas, como instrumento que proporciona o incentivo à leitura e à escrita de discentes do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Como problema, eu trago a seguinte questão: qual a relevância do gênero textual conto de fadas para a formação de alunos leitores do Ensino Fundamental 2? Então, a pesquisa parte do princípio de responder à pergunta central e, como trabalho, eu faço a seguinte delimitação pelo gênero, que demanda 2 etapas, que a primeira é o levantamento da dimensão social, ou seja, o processo de constituição e transmutação do gênero conto de fadas. No segundo, o delineamento da dimensão verbal, as dimensões constituintes do gênero em foco. Na primeira etapa, então, busca de saberes de referência sobre o gênero. Já na segunda, eu trago a seleção dos contos dos irmãos Grimm. Quem nunca já ouvira, ou já na sua infância, adolescência, enfim, os contos de fada do irmão Grimm. Então, a partir dessa proposta, eu trago como referencial teórico Abramovic, que tem a influência docente no processo de formação do indivíduo leitor. A Vera Guiar, que traz a concepção sobre o conto de fadas que as crianças utilizam para conseguir lidar com os problemas reais.
o Bakhtin, que traz o conteúdo temático, a construção composicional e estilo, associados às condições de produção. Trago também o Bruno Bertolin, que traz a linguagem simbólica do inconsciente, que estão subjacentes nos contos infantis. O Todorov, que traz o seu conceito de literatura enquanto processo de transformação social. A Novaes, que traz as contribuições da literatura infantil no desenvolvimento da criança, dentre outros teóricos. A partir desses aportes teóricos, eu justifico a escolha do gênero selecionado porque constitui-se de aspectos estilísticos, composicionais e de conteúdo temático relativamente simples, ou seja, a linguagem, a estrutura narrativa e os temas atraem a atenção dos discentes, além de possibilitar a compreensão das particularidades das narrativas, contextuais, históricas e sociais. E na seção teórica 1, parte dos pressupostos de investigar as problemáticas do ensino fundamental 2 de uma instituição escolar de Teixeira de Freitas, e como ponto de partida, como eu já elenquei, as dificuldades que os alunos enfrentam no âmbito da leitura escrita. E trago o seguinte questionamento que impulsiona também essa pesquisa. Por que não trabalhar com gênero textual que possa possibilitar ao aluno a aproximação da leitura? E logo em seguida, em busca de um conceito de leitura e literatura, o Todorov diz que o perigo que hoje ronda a literatura é o oposto, o de não ter poder algum, o de não mais participar da formação cultural do indivíduo, do cidadão. E também, no segundo tópico, ainda na seção teórica 1, a leitura e eventuais práticas leitoras. Todorov continua afirmando que a literatura está destinada a todo mundo e não apenas aos estudos literários. Então, partindo desse pressuposto, o ato de ler deve perpassar os muros da escola. E os desafios do professor, estratégias utilizadas no ensino da leitura. Martins aponta que a função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, vai muito além disso, mas de criar condições para o educando realizar sua própria aprendizagem, ou seja, nessa relação de metacognição, aprender a aprender para se inserir nesse mundo que ele vive. Aí, logo em seguida, na seção teórica 2, eu trago o conceito de conto de fadas, que Leal define o conto da seguinte maneira, que é uma narrativa tradicional que tem por heróis seres humanos. Não se refere a temas sérios ou reflexões filosóficas profundas. Seu principal atrativo consiste na própria narrativa. E para a dialética de Bakhtin, os gêneros são tipos históricos de enunciados relativamente estáveis, presentes nas inúmeras esferas da infinita atividade humana, os quais funcionam como verdadeiras balizas da interação verbal, impedindo o caos comunicativo. Gêneros e atividades são mutuamente constitutivos. Logo em seguida, trago a origem do conto, que surge como uma literatura menor, apenas para expressar uma representação simbólica de alguns fatos que muitas vezes nem eram reais, tratam simbolicamente de temáticas tipicamente humanas, como os medos, percepção de mundo, as dúvidas, as incertezas, a solidão, e as necessidades inerentes a esse público, no caso aqui, que eu trato aqui do 6º ano. E para Machado, os contos de fadas surgem a partir de mitos e tradições orais, alguns datados do século II e depois de Cristo. Bertini coloca que surge na Europa, no século XIV, a primeira coleção dos contos denominada Gesta Romanorum, de origem persa, escrito em latim, com motivos do folclore europeu, precedendo a famosa coleção As Mil e Uma Noites do folclore árabe. Quem nunca já leu As Mil e Uma Noites? Então, foram criados pelos franceses no século XVII, evoluíram e se fortaleceram com os contadores de histórias, que abraçaram as tradições contadas oralmente e as reescreveram. E os principais contistas nesse contexto foram Charles Perrault, os irmãos Grimm, o Hans Christian, e dentre outros. E Bakhtin afirma que o gênero vive do presente, mas sempre recorda do seu passado, seu começo.
E trago também a simbologia do gênero, que ele representa, segundo o Ched, os contos representam valores que se cruzaram através dos ciclos históricos. Assim, podem significar ritmos de iniciação, símbolos atômicos e da luta mística entre as forças da natureza. Para guiar, e trago a importância dos contos, que para guiar é uma possibilidade de construir um mundo imenso dos conflitos, das dificuldades, dos impasses, das soluções que todos atravessamos e vivemos, principalmente, mais uma vez, nosso público traçado para essa pesquisa, essa proposta. E logo em seguida, o gênero conto de fadas como instrumento motivador de leitura em sala de aula, que, segundo Molina, o livro deve ser um objeto querido, desejado, não reverenciado ou temido, mas sim gostoso de ler. E como metodologia, eu parto do princípio da pesquisa bibliográfica e documental com abordagem qualitativa, que, segundo Bocato, a pesquisa busca a solução de um problema ou de uma hipótese por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. E os resultados esperados apontam que o trabalho com gênero de conto de fadas em sala de aula possibilitam aos discentes a viver experiências ficcionais que contribuem para a construção do imaginário, da identidade e do entendimento de estratégias leitoras e escritas. Colaboram para que o aluno compreenda as peculiaridades linguísticas, literárias, sociais, históricas, políticas que circundam as narrativas, proporcionam a reflexão e a criticidade das realidades em que os discentes vivem. E, como considerações finais, a proposta corresponde sugestões com a perspectiva de construção de competências leitoras e propõe também a diversificação de metodologias da prática docente, as quais precisam ser adaptadas para cada realidade de cada turma, uma vez que essas são heterogêneas, as turmas, e constituídas de características singulares. E como referenciais aí, o Abramovic, a Vera Teixeira, a Aguiar, o Bakhtin, a Bruno Bertini, os irmãos Green, e demais referências, o Machado, o Maceto e várias outras referências que contribuíram para a execução dessa pesquisa. E eu deixo aqui o meu muito obrigada, Deilma Barbosa Santos Silva, mestranda do PPGL, Campus 10, UNEB. Obrigada. Obrigada, Neilma. Valeu mesmo, precisamente 9 minutos e um pouco de segundos. E a gente passa ao nosso próximo, que é Lucas, né? Vai apresentar sobre o Conversê Cine Clube. Obrigada, professora. Estou esperando a tela aqui. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim. Beleza. Deixa eu só abrir o PDF. Consegue visualizar? Sim. Então, Estamos gente, vendo. então, Agora, gente, seu bom dia. microfone, Lucas, está meio... Vê aí alguma coisa, está Peraí. meio assim, Melhorou? Ou tá na pouquinho, pouco. Melhorou. Porque esse fone tá meio zoado mesmo. Mas se fica ruim, vocês vão falando que eu tento ajustar durante a apresentação. Então, bom dia, meu nome é Lucas José da Silva Tavares e hoje eu vou estar apresentando para vocês um relato de experiência, né, enquanto monitor do Conversê Cine Clube em casa. O nome do trabalho, né, Conversê Cine Clube em casa, a partir das lentes da monitoria no semestre de 2021.1. E aí na apresentação eu tentei estar sintetizando de forma geral o que eu estava trazendo ali no resumo para poder estar passando para vocês essas ideias mais gerais mesmo do relato de experiência em si. A dimensão. Tá, que é o Conversê Cine Clube. O Conversê ele foi criado em 2006 pela professora Liliane e agora com 15 anos de existência já, não vem funcionando na modalidade virtual devido ao contexto da pandemia de Covid-19, né? E com isso ele acabou sendo nomeado temporariamente como Conversê Cine Clube em casa. Os coordenadores do projeto são a professora Liliane, que é docente do Colegiado de História da UNEB,
e o professor Vitor, que também era docente do Colegiado de História, mas ele recentemente se desligou da UNEB e agora está atuando como professor apenas da UFSB. Porém, por ele gostar muito do projeto, ele continua como coordenador, inclusive, mais recentemente, ele conseguiu escrever o projeto dentro de um edital da UFSB, e com isso ele conseguiu também obter mais uma bolsa remunerada para poder estar atuando dentro do projeto enquanto monitor. Então, ano que vem terá monitor tanto na UNEB quanto na UFSB para o projeto do Cine Convencer. E atualmente, né, conta comigo como monitor, precisamente desde abril, que eu comecei a monitoria dentro desse projeto de extensão, se não me engano, dia 7 de abril, que foi o primeiro dia enquanto monitor do Convencer. E aí, para estar explicando um pouco melhor o que eu conversei, eu trouxe aqui os objetivos do projeto em si, né? O objetivo geral é incitar pessoas a assistirem individualmente ou em seu restrito grupo de convívio películas que tratem de temáticas diversas e possibilitar, através de plataformas virtuais, debates, reflexões, análises sobre as mesmas, tendo por objetivo ampliar as possibilidades de acesso à arte, neste caso a sétima arte, tão cara nesses momentos de isolamento social. Os específicos. Divulgar diferentes plataformas que abrigam e disponibilizam de forma gratuita diversos materiais audiovisuais, como obras ficcionais, documentários e romances históricos. Disponibilizar um momento para que essas pessoas possam se encontrar e falar de temáticas diversas de forma a manter laços de sociabilidade. Aí deu uma travada aqui, peraí. Demais. O terceiro específico, possibilitar a estudantes da educação básica e da IES um espaço de discussão para temáticas diversas tratadas nas películas e que fazem parte das discussões da contemporaneidade, tais como racismo, identidade, gênero, consumismo, violência urbana, violência contra a mulher, solidariedade, educação, etnicidade, entre outros. E o quarto, constitui um canal de cartas sobre os olhares e sentimentos envoltos em uma realidade da pandemia. Olhares e sentimentos estes que se entrelaçam com a linguagem fílmica da música, imagens, sons, silêncios e diálogos. Então, é basicamente isso aí o que o projeto traz como os objetivos. Agora eu vou estar falando um pouco da metodologia que o projeto vem atuando, né? Primeiro, a reformulação metodológica, né? Afastamento social. Então, antes da pandemia, o Convencer funcionava presencialmente, né? Então, após o processo da curadoria e divulgação, ocorriam os encontros, geralmente no espaço da UNEB. Mas eu também já cheguei aí em encontros em outros locais quando eu ainda não era monitor. Então, nos encontros era exibida a película escolhida e em seguida ocorria o debate sobre o que havia sido assistido, né? Mas dentro desse contexto do afastamento social, devido ao Covid, o Convencer ele precisou passar por uma reformulação. Então, agora as pessoas assistem a película escolhida em casa e posteriormente se reúnem com a gente em alguma sala virtual no Microsoft Teams ou no Google Meet para poder estar debatendo sobre a obra assistida. Já a curadoria, o foco na procura dessas películas consiste em estar encontrando obras em sites gratuitos. Então, sites de stream pagos como Netflix, Amazon Prime, Video, ou até mesmo sites que hospedam sites piratas, né, que hospedam filmes, não são utilizados. Então, o foco acaba se estabelecendo em cima de festivais e mostras gratuitas que a gente pode estar encontrando online. Inclusive, esse é um espaço que se expandiu muito durante esse contexto da pandemia, de mostras de festivais online. E também temos o YouTube, que é muito utilizado para divulgação gratuita de películas por parte dos produtores. Então, a gente utilizou também o YouTube para poder estar visualizando, né, essas películas. Então, após o processo de curadoria, ocorreu, no caso, a criação de cards para estar divulgando a película escolhida e informando também a hora do encontro, né, o dia e a hora. E a divulgação ocorre tanto no Facebook, quanto nos grupos de WhatsApp e também na nossa página do Instagram, do Convencer. E esses também são os locais onde a gente disponibiliza os links de acesso para os encontros, né? Para as pessoas que querem participar poder estar adentrando na sala. Aí aqui eu trouxe os cards dos encontros realizados em 2021.1. No dia 5/3, a gente teve um encontro sobre o filme Proibido Pisar na Grama. E no dia 24/3, o No Gamu Yuhan, Essa Terra é Nossa. Nesses dois primeiros encontros aqui, eu ainda não era monitor do Convencer.
Então, como eu falei, eu comecei a monitoria só a partir do dia 7 de abril. Então, nesses 2 encontros aqui, eu não era monitor ainda. Já que eu já era monitor. Nesse primeiro encontro aqui no Carta Além dos Muros, foi o primeiro encontro que eu fui como monitor, que foi no dia 22/4, que era basicamente um documentário que é um apanhado de 3 décadas da história do HIV e de AIDS no Brasil. No dia 1/6, a gente teve um debate sobre o documentário ficcional Que Bom Te Ver Viva, né, que mistura mescla de tanto ficção quanto documentário com depoimentos reais de mulheres que foram presas durante a ditadura militar aqui no Brasil. Então, mistura parte da atuação dessa atriz aqui, que agora esqueci o nome, mas parte da atuação dela com depoimentos reais dessas mulheres, que são, acho que em torno de 8 mulheres que trazem depoimentos ali sobre suas vivências dentro do período da ditadura, ali fazendo frente ao governo militar, que foram presas, consideradas terroristas e etc. E por fim, para finalizar esse ciclo de 2021.1, a gente teve o filme Marighella, de 2011, no dia 15/6, às 3 horas da tarde. No caso, a escolha desse filme ele foi muito motivada porque nessa época estava rolando os rumores aí de que o Wagner Moura tinha soltado na internet gratuitamente, né, disponibilizado o filme que ele só veio lançar em outubro, o Marighella de 2019 no caso. Só que aí, posteriormente, a gente acabou descobrindo que esses rumores eram falsos, que na verdade, apesar de conseguir encontrar na internet o filme Marighella do Wagner Moura, ele não tinha disponibilizado de fato. Então, por já estar meio mexido com isso, a gente acabou lembrando que existia o Marighella de 2011, que esse filme estava disponível ali no YouTube, e a gente acabou utilizando ele para fazer esse último encontro aí de 2021.1. Tá. Um embasamento teórico para estar dialogando com você. E para finalizar, eu trouxe alguns atores, né, para poder estar dialogando com essas atividades com você. Primeiramente, a Sheila Schwabin, em 2007, que compreende a força que o cinema possui para ir de encontro com sentimentos, subjetividades, reações e, sobretudo, as representações daqueles que são os seus espectadores. Porque assim, entender o cinema enquanto um lugar de representação é entender o cinema enquanto uma expressão de disputa, né? Sendo assim, a análise de um filme ou de um documentário abre a possibilidade de a gente estar vendo ali um leque de interpretações subjetivas de cada espectador que possui suas determinadas leituras de mundo e valores. E isso acaba dialogando com parte do conceito de representações do Chartier, que no caso as lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe ou tenta impor a sua concepção do mundo social, os valores que são seus e o seu domínio. Chartier, 1990, página 17. Então, ver filmes e criar espaço, né, como você cria, para que eles sejam discutidos, cria um caminho de possibilidades ali, de rupturas e confirmações das ideias. Então, dessa forma, uma roda de conversa a partir da leitura de um filme pode estar constituindo um lugar de problematizações a respeito de diversas temáticas abordadas em diferentes produções cinematográficas, o que acaba dialogando com parte dos objetivos lá do Convencer, né? Quando eu estava citando lá as questões que o Convencer trabalha. E, por fim, o Jorge Nova, 2009, que, com devido embasamento, entende que a potência que fontes cinematográficas, dentro de uma perspectiva transdisciplinar, possuem para colaborar com o desenvolvimento de uma consciência histórico-crítica. Então, o Nova ele ressalta muito bem o quanto as abordagens dos textos fílmicos dialogam com as ações da transdisciplinaridade, que é algo que, ao meu ver, o Conversei contempla muito bem, considerando que é um espaço ali aberto a todos que queiram participar e não somente fechado dentro do colegiado de história, né? Colaborando, que de certa forma acaba colaborando diretamente com esse desenvolvimento de uma consciência histórico-crítica. Eu lembro mesmo que quando rolava os encontros presenciais, pessoas de diversos cursos acabavam integrando ali e participando, e até mesmo gente de fora da UNEB, né? Já nesse ambiente virtual, isso se expandiu cada vez mais, porque começou a participar gente também de fora de Teixeira de Freitas, pessoas até mesmo de outros estados, ou até mesmo de outros países, né? A Ivete está aqui, eu acho que ela vai apresentar, eu lembro que ela chegou a participar de um dos encontros, se não me engano ela é do Equador, posso estar errado,
mas que ela é até mesmo fora do Brasil, também participou de alguns dos encontros do Convencer. E é isso. As referências: a história cultural entre as partes de representação de Roger Chartier, 1990, o cinematógrafo, um olhar sobre a história de Jorge Nova, 2009, e História e Historiografia do Cinema Brasileiro, Objetivos do Historiador, de Sheila Schwarzman, 2007. E é isso. Deu para ouvir tudo ok? Obrigada, Lucas. Também precisão, né? É a minha vez agora. Eu peço que, por favor, a nossa monitora me coordene aí os trabalhos e me indique o tempo para eu não perder essa batalha, tá? Por favor. Pode deixar Precisão comigo. na apresentação. É isso. Eu vou aqui abrir uma telinha rapidinho para ver se a gente consegue pensar alguma coisa. Dá para tá dando para ver? Tá tudo bem aí, gente? Ainda não dá para ver, não. Não? Uai. Peraí. Vamos lá. Compartilhar. Aqui. Agora foi. Foi? Uai. Dá para ver sua tela, só não dá para ver o trabalho ainda. Então peraí. Então vamos lá. Então vai dar agora. E agora? Perfeito. Pronto. Covid-19 no extremo sul da Bahia, o caso do município de Teixeira de Freitas. Tá aqui um mapazinho, né, que esse aqui é a parte desse finalzinho aqui, que compreende o extremo sul, e Teixeira está mais ou menos aqui, não é? No início da pandemia, a gente tinha 582 casos confirmados e 2 óbitos, né? Então, uma região do desenvolvimento, uma região de fronteira, que a gente fica ali, aqui, finalzinho da Bahia, junto com Minas, junto com o Espírito Santo, enfim, não é? Uma região potente de recursos naturais, basta falar de Abrolhos, dos Recifes, não é? Também a gente tem aí a chegada do eucalipto nos anos 70, da monocultura, né, que fez uma virada nessa região. Já vinha também de monoculturas, como sempre foi o sistema brasileiro, né? Cada hora é uma monocultura e aí depois muda. E a gente tem também na década de 80 aqui, com a interiorização do ensino superior, a vinda da UNEB, 86, por aí, 94 depois, né? A interiorização se dá em 80, aqui no extremo sul chega em 90, início do 90, com a UNEB. Hoje a gente já tem a UFSB também e outras universidades particulares. O IF baiano, o Instituto Federal Baiano, e é isso. Não é? Então, é um trabalho que me foi pedido a partir das análises desenvolvidas em rodas de conversa, não é, sobre a disseminação da Covid-19 nos territórios do estado da Bahia. A Secretaria de Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia me convidou para trazer essa perspectiva do extremo sul e mais especificamente de Teixeira de Freitas. Foram várias rodadas de debate online, não é? E cada momento um pesquisador ou, enfim, alguém na região aí que pudesse discutir a perspectiva local nos diferentes territórios da Bahia. Então, a ideia, não é, para que eu pudesse compreender um pouquinho essa dinâmica, eu acabei trazendo algumas análises de caracterização da região de Teixeira e da cidade, né, do extremo sul e da cidade. Fiz um certo exame de dados do que estava se publicando sobre as Covids e tal, documentos públicos e algumas notícias recentes. Tá bem? Aqui. Como um aporte teórico, eu fui trabalhar um pouquinho com três figuras que eu gosto demais, que é o Axelar, é um cara do desenvolvimento urbano da Federal do Rio de Janeiro.
e ele trabalhou muito a chegada do eucalipto e o impacto disso, dessa monocultura aqui no extremo sul, discutindo também a questão do ambiental, de sustentabilidade, e mais recentemente ele vem falando um pouco do racismo ambiental. Isso é interessante para mim. O Attila Mbembe, né, que é um filósofo camaronês, ele é responsável um pouco por esse conceito de necropolítica, que ele vai trazer um pouquinho esse debate de como, desde os tempos da escravidão, a gente vem sofrendo em alguns momentos mais na história, e aí eu penso, por exemplo, o extremo sul e penso o Brasil. Ele hoje, acho que trabalha numa universidade dos Estados Unidos, mas estudou em França. O Axelard também estudou em França. E o Mignolo é um argentino que discute bastante, um semiólogo, né, que discute bastante a questão da descolonização. Então, esse pensamento colonial, não é, implica, sobretudo, nessa exploração, e essa exploração para o Mbembe vai, em última instância, no poder de matar. Não é? Então, é nesse contexto, numa região que foi absurdamente explorada, invadida, não é? Como atestam os estudos de Axelar, você vai encontrar, vamos dizer assim, eu vou juntar essas perspectivas para pensar um pouquinho como é que de fato ocorre em Teixeira de Freitas e no extremo sul da Bahia, uma necropolítica de última instância, não é? A partir daquilo que seria o que ele vai chamar de uma guerra colonial, desde os tempos da colônia, né? A colônia como uma matriz de exploração, de guerra, não é? Que avança, inclusive, os ditames dos direitos sociais, do suportável humano, né? A partir de das mortes que se tem de negros e das torturas que se tem, não é? Naquele momento. Ainda hoje, e o Brasil depois vai viver também um período de ditadura militar, como a gente observa aí, e Lucas trouxe a questão do cinema, né? O Marighella mostra bem isso. Então, são momentos de vamos dizer, quase que um surto de necropolítica. Né? Então, isto é o processo de colonização, que mesmo que se encerrou num dado momento, se hoje a gente não tem a colônia como matriz de poder, o pensamento colonial e a lógica exploratória permanece, se reatualizando. E nessa reatualização, a gente chega à perspectiva de necropolítica. Não é? Para pensar um pouco isso, não é? E aí eu vou pensar um pouquinho a cidade de Teixeira, deixa eu ver se eu acho. Então a gente vai entender uma pandemia que a princípio se mostrou própria dos espaços urbanos e centrais, ela vai avançar para as periferias e para o interior das cidades e regiões do Brasil. E aí ela chega definitivamente em Teixeira, não é? No caso do município de Teixeira de Freitas, ela tem um pico em 2 momentos, né, a transmissão do Covid. Em junho de 2019, a gente tinha 683 casos confirmados, e já em 2021, em 2019, em 2020, não é? A gente tinha aí já 12 mil casos. Então, ela dá um salto imenso em Teixeira, e a gente vai tomar já na segunda onda de incidência da doença, né? E aí a gente vai entender um cenário pandêmico, recessivo e negacionista, tá certo? Como bem, vamos dizer, representando mais que Brasil, né? A gente sempre os nossos índices são um pouquinho acima da média do Brasil. Então, isso é importante pensar por que, não é, que estamos assim e o que fazer. Então, a gente vai, no desenvolvimento do trabalho, a gente vai encontrar um sistema de saúde precarizado,
não é? A gente vai encontrar as condições de trabalho dos profissionais, sobretudo da saúde, e que tinha outros também na linha de frente da crise sanitária, péssimo, não é? Eu vou dizer que, em alguns momentos, esses profissionais fizeram tudo o que lhes foi possível, não é? Arriscaram suas próprias vidas e perdemos muita gente. E vou trazer também como os processos de racismo e de isolamento dos povos subalternizados afetou na Covid, foi muito mais afetado esse povo, né? Os subalternizados, os pobres, os negros, os assentados, os quilombolas, os indígenas, que nessa região é potente demais, né? Então, a evidência desse grupo, as lutas que eles travam para sobreviver, não é? As lutas por terra, tudo isso é muito forte aqui. A nossa história mostra isso, né? A invasão cultural, quase como uma matriz colonial de poder mesmo, o extremo sul traz esse caldeirão de perspectivas, de cultura e de lutas e de brigas e de povos. Então, isso afetou as relações interpessoais, as proximidades, as sociabilidades e afetou as aprendizagens, né? Ou seja, a satisfação da vida coletiva, que já era complicada num país que elegeu Bolsonaro, num país que elegeu o fascismo, num país que elegeu pessoas contra pessoas, né? Um grupo contra pessoas. Então, é muito complicado. A gente já sabia, quando a gente via aqueles casos imensos na Europa, na China, a gente foi ficando apavorada, porque sabia que quando chegasse aqui, a coisa para nós não ia ser simples, não ia ser fácil, ia com certeza implicar muito mais, né? Então, a gente tem aí um desenvolvimento do trabalho partindo nessas perspectivas. Quanto tempo eu ainda tenho? Já deu, professora. Já deu, então vou concluir, Tá. porque eu não quero perder. Algumas notas, então, para concluir, a gente vai... Deixa eu ver se eu trouxe Teixeira aqui. Ah, já trouxe. A Covid, então, não é como dos espaços urbanos, a gente no início não sabia de nada, mas ela avançou e avançou feio para a periferia, e a periferia ainda menos preparada para receber, para avançar. O sistema de saúde precário como vetor de transmissão, não é? Então, imagina o quão medo não passou todo mundo, todos nós. Quer dizer, de um lado, nós, enquanto usuário do sistema, a gente nem vai mais, muita gente morreu com outras doenças, porque não ia ao sistema de saúde, e de fato a gente não sabe se a escolha foi melhor ou pior. Os processos de racismo e isolamento dos povos subalternizados, né, intensificou muito. A educação, então, formal como potência, e aí eu quero trazer rapidinho essa discussão aqui, não é, de Camila Boen, que vai observar, a partir da pesquisadora Fátima Marinho, que quando analisado por gênero e raça, os dados mostraram que morrem 23,9% de mulheres negras a mais do que o esperado na pandemia. Enquanto esse excesso de mortalidade foi de 15,3% entre mulheres brancas, e considerando homens, o excesso de mortes ficou em 31% para negros e 20% para brancos. Em relação à faixa etária, os dados mostraram que pessoas negras até 29 anos morreram 32,9% a mais do que o esperado, enquanto brancos, na mesma faixa etária, morreram 22,6% a mais do que o esperado na faixa etária. Esses excessos são os excessos que configuram as mortes de Covid, não é? Porque, de fato, elas ainda estão muito subnotificadas, tá? Então, aí eu concluo mesmo dizendo que era preciso uma educação formal com potência de prevenção, encaminhamentos e cuidados. Uma educação emergente, voltada para a consciência acerca da preservação da vida individual e coletiva e do bem comum. E uma educação que se adaptasse à pandemia, aos tempos remotos. Não é? Eu sempre dizendo, quer dizer, não é possível a gente transpor o modelo presencial para o modelo remoto. Isso gerou um conjunto de estresse e tudo mais, quer dizer, já ia gerar mesmo, mas eu sempre tinha essa perspectiva de que seria o caso da gente ir, vamos dizer assim, tirando o substrato mesmo
ir lançando e deixando as pessoas também falarem, se colocarem e ver como é que lida com isso. Mas tudo com muita dificuldade. É isso, gente. Obrigada. Desculpe o tempinho que eu passei a mais aí. Um tempinho só, professora, porque realmente é um tema que a gente discutiria aqui até amanhã. O próximo grupo é o da Maria Luísa e Ivetes. Vocês podem ir se preparando aí. Certo. Bom dia com todos. Eu vou compartilhar uma tela. Oi? Eu estou te ouvindo. Eu acho que o da professora Lúcia que travou aqui a internet dela. Não estou conseguindo nem ouvi-la. Isso, porque eu preciso que ela desligue a tela dela para conseguir, eu acho, compartilhar. Vou ver se eu consigo assim. Não. Eu preciso que ela desligue a sua tela. Professora Lúcia, está nos ouvindo? Eu acho que Eu travou acho mesmo. que travou, né? Tivemos aí esse entrave. Bom Deixa eu ver se eu dia. consigo mexer por aqui. Acho que se você clicar em apresentar, acho que você derruba a tela dela. Tenta aí. Não está... Não está indo, não? não, tela, vamos ver. Eu vou ter tela. Deu? Foi. Deu. Estão assistindo? Pronto, então. Bom dia. Vamos dar início. Muito obrigada por esse espaço. E eu sou Ivete Morales, doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, do programa de comunicação. E vamos falar sobre esse projeto de extensão, feminismos contemporâneos, epistemologias, teorias e práticas, que é um trabalho conjunto de várias instituições, universidades e também de grupos de pesquisa. Então, para dar início, eu vou dar a palavra a Maria Luísa, que é a monitora do projeto. Seja bem-vinda, linda. Olá, bom dia. Eu não vou abrir minha câmera porque minha internet está meio lenta, então eu acho que se eu abrir vai travar. Vou dar início, né? Como o Ivete falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de extensão. O curso ele é vinculado com o projeto, né, Mulheres Insubmissas. E eu vou falar um pouquinho sobre o curso e sobre a minha experiência como monitora e como mulher, né, fazendo parte desse espaço. Ivete, se você puder passar para a próxima lâmina. A apresentação o curso Feminismos Contemporâneos, Epistemologias, Teorias e Práticas, ofertado no corrente ano, vincula-se ao projeto de extensão Mulheres Insubmissas, Feminismos e Ações Afirmativas, no e do Departamento de Educação do Campus 10, na Universidade do Estado da Bahia. A proposição dessa formação foi construída a partir de uma concepção do feminismo do plural, como epistemologias que abarcam a complexidade das diferenças de gênero, raça, étnica, sexualidade, sem tentar reduzir essas categorias a determinado referencial teórico. Quanto às dialéticas acerca das questões de gênero, corpos, sexualidades e identidade, privilegiou os pensamentos latino-americanos, encontrando nessa rede de sentimentos pontos comuns a epistemologias universais que buscam rupturas ao pensamento colonial. O objetivo geral é que buscou oferecer um panorama sobre os feminismos na dimensão epistêmica, teórica e prática, tendo a educação e a comunicação como eixos transversais a partir de visões de professores, pesquisadores e ativistas, que pensam e se relacionam com os feminismos de diferentes perspectivas por uma horizontalidade de trocas de saberes e de experiências. Aqui na justificativa eu vou focar em falar sobre de onde
de quais instituições, né, quais instituições colaboraram com isso, de onde instituições essas mulheres estão, né, que colaboraram com o curso. E aqui a gente tem a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, aqui mais especificamente Campo 10, a Universidade do Sudoeste da Bahia, o UESB, Universidade Estadual de Londrina, UEL, Universidade Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais, UNAM, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Direção Estadual do Movimento Sem Terra, aqui da Bahia, o Coletivo de Mulheres Insubmissas, também do Campus 10, e o Grupo de Estudos em Cultura, Educação e Linguagens, o GESTEL. A metodologia, por conta do Covid, nós fizemos nossos encontros online, através de aulas pelo Google Meet. Os nossos encontros foram nas quintas-feiras, das 19 às 21h30. Nós começamos em março e terminamos em setembro, né, o curso. E os materiais foram disponibilizados tanto no e-mail quanto no WhatsApp do grupo. O WhatsApp também foi uma ferramenta muito importante que a gente usou, né? E a gente ainda usa também, é um espaço muito bacana de troca que a gente usa. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, como monitora e como mulher. A monitoria em si já é uma experiência muito rica, né, uma proposta pedagógica muito boa, agrega demais na formação acadêmica. A gente sente um pouquinho, né, do que vai ser nosso ofício quando a gente se graduar, ajudando, né, o professor a preparar o material e poder compartilhar. E foi diferente ser monitor agora nesse momento de pandemia, né, as atividades que a gente desenvolve como monitor são diferentes, agora no meio remoto, o que foi bom, né, desenvolvi umas habilidades que ainda não tinha com a internet, com o computador. E como mulher, é fantástico, né, poder participar de um espaço desse. A monitoria, além de ter sido bacana pela experiência enquanto graduanda, ela foi muito importante, porque eu ainda não conhecia o projeto, né? Eu conheci quando eu recebi a bolsa e eu fiquei encantada. O projeto das Mulheres Insubmissas é um espaço seguro para mulheres diferentes poderem fazer suas trocas, para a gente poder sistematizar muito conhecimento que a gente tem, e dar uma atenção diferente, né? Dar uma atenção maior para a necessidade, para a demanda de cada mulher, né, de acordo com a sua localidade, com a sua raça, com a sua sexualidade, e a gente justamente discute como cada coisa, como cada fator cria demandas diferentes, e como cada uma dessas demandas precisa ser ouvida, né? E aí o projeto é justamente um espaço para isso, para a gente poder dialogar, para a gente poder se encontrar, para a gente poder produzir conhecimento, para a gente poder adquirir conhecimento, né? Enfim. E é justamente nessas trocas que a gente vai enriquecendo o nosso saber. E eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra para a Ivete. Muito obrigada. Obrigada, Maria Luísa. Desculpas, professora Lúcia, será que pode desligar seu microfone? Porque eu acho que está fazendo uma interferência. Certo. Não, eu tô... Bom, oi, Ivete, eu tô aqui, o negócio que deu pau, eu entrei pelo celular. Agora eu já desliguei aqui. O que está acontecendo aí? Me situa para eu ver o que eu posso fazer. Só o seu áudio, professora. Meu áudio é aqui no celular ou será que fecho o áudio aqui, eu não escuto vocês. Ah, certo. Então fica tudo bem. Mas o áudio está dando o quê? Está dando interferência? Que eu não vejo nada. E eu desliguei o computador, só se eu desligar tudo aqui. Não, fique tranquila. É só que tem um pouco de interferência, mas sem problema. Vamos lá. Obrigada. Enquanto você fala, eu fecho o áudio, Ivete. Isso. Certo. Obrigada. Bom, vamos continuar. Muito obrigada, Maria Luísa. Foi um prazer compartilhar com vocês. Eu sou do Sul.
E para mim foi muito desafiante, né, combinar e coordenar junto com a professora Elânia Tomasini Porto esse curso Feminismos Contemporâneos. E nós, como vocês ouviram, tivemos a participação da Universidade de Misiones da Argentina. Também tivemos a participação de professoras e doutorandas da Universidade Federal de Rio Grande do Sul e a participação de outras professoras. Eu vou só, pelo tempo, eu vou falar só das temáticas que nós abordamos nesse curso de Feminismos Contemporâneos, Epistemologias, Teorias e Práticas. Tivemos 13 módulos. No módulo 1, tivemos as ponências magistrais, né? Da professora Anícia Martins do Rosário, que é professora do programa de pós-graduação na comunicação da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, e da professora de Jacira Araújo, Maria de Oliveira Araújo, que ela é professora e militante do Movimento Sem Terra do MST. Tivemos também uma atuação cultural, né, da Elisa Metzger, Raíssa Canuta e Rita Santos Portela. Então, assim foi como iniciamos esse evento. Bom, o módulo 2, trabalhamos feminismos como epistemologia com a participação da professora Helena Maidana, que ela é da Universidade de Misiones da Argentina. No módulo 3, trabalhamos diálogos interdisciplinares entre gênero, etnia, raça, sexualidade e classe. No módulo 4, trabalhamos os corpos e a performance de gênero no contexto comunicacional. E no módulo 5, trabalhamos feminismos decoloniais, violências de gênero, patriarcado e poder. É por demais dizer que todas as professoras que estiveram envolvidas nesse curso, né, tiveram um importante desenvolvimento, aliás, de nos enviar material bibliográfico para organizar um fundo que fizemos, né, um repositório de teorias, de textos, de artigos, livros sobre feminismos. No módulo 6, tivemos o tema invisibilidade das mulheres com deficiência, e o módulo 7, trabalhamos mecanismos dos movimentos feministas para a obtenção de direitos. No módulo 8, trabalhamos mulheres campesinas na América Latina, e no módulo 9, trabalhamos teoria queer e suas contribuições para a educação. No módulo 10, tivemos a participação dos feminismos negros, né? E no módulo 11, trabalhamos o pensamento de mulheres indígenas sobre os feminismos contemporâneos. No módulo 12, trabalhamos um encontro que foi realmente motivador, né, já para ir encaminhando o encerramento do curso, Feminismos e Amorosidades por Trilhas Literárias. E no módulo 13, trabalhamos cartografia do pensamento lesbofeminista. Esses foram os 13 módulos que trabalhamos, né, entre março e setembro. Acredito que fizemos uma cartografia, né, de feminismos e com a participação tanto das professoras como das mulheres, né, que estivemos, né, cada quinta-feira nesses encontros virtuais. Considerações finais: essa formação trouxe por subsídios pensar os feminismos por perspectiva transmetodológica, em que se acata convergências de pensamentos e de experiências, essas arquitectadas nas trocas produtivas entre discentes e docentes, trazendo assim a questão de gênero, sempre periférica na dimensão formativa dos sujeitos para o centro das discussões acadêmicas. Essas são as considerações finais, e eu peço para Maria Luísa comentar sobre as redes de divulgação do curso, que ela teve uma grande participação, e com isso eu
Agradeço muito por esse espaço e fico à disposição. Maria Lúcia. Nós temos as redes sociais do Facebook, o Instagram e o YouTube, né? As postagens mais ativas estão no Instagram e no Facebook. Aqui está o nosso @ que é em Submissas, no Instagram é em SubmissasM, e no Facebook é Mulheres e Submissas, para quem quiser procurar. Lá a gente divulga quando vão ter as aulas, a gente divulga o link das aulas. Nossas aulas, a princípio, elas eram abertas, mas depois em uma das aulas, a gente teve um evento, alguém entrou e tentou derrubar a sala, e nós tivemos que fechar, né? E aí ficou realmente só para quem já era matriculado no curso, mas ano que vem, abrindo uma outra turma, né? A gente ainda não sabe como vai funcionar, mas a gente divulga bastante nessas redes. Algumas participações que a gente faz, a gente posta no nosso canal no YouTube. Então, estão todos convidados para poder ir até lá, né? Poder participar, acompanharem as atividades que a gente está desenvolvendo. E eu acho que é isso. Obrigada. Muito eu só obrigada. quero aproveitar, Maria Luísa, desculpas, eu só quero aproveitar para agradecer a coordenação da professora Elânia Tomasini Porto, que foi fundamental durante todo o curso, né? E a participação das mulheres insubmissas, tanto na coordenação como na participação mesmo. Muito obrigada. Eu fico muito grata. Obrigada, Ivete. Obrigada, Maria Luísa. Parabéns pelo trabalho, Elânia, Ivete, Maria Luísa. Esse grupo realmente é muito potente, é o nosso grupo de feminismo. E a gente prossegue, porque a gente ia parar 3 fazer o debate, mas com esses acidentes e percursos de queda, a gente vai seguir direto. O próximo trabalho será do professor Celso Silva. Ele já está na sala? Sim. Bom dia, estou por aqui. Bom dia, Celso. Bom dia. Seja bem-vindo, pode apresentar seu trabalho. Como é que eu faço para colocar uns slides? Bandeja de compartilhamento, né? Deixa eu ver. Microfone, professora, está desligado. Assim, você vai pela apresentação mesmo do time, Celso. Só que o meu, quando eu terminei de apresentar, caiu. Eu acho que o time está muito pesado, mas... Se você tiver pelo computador, tem uma setinha aí de bandeja de compartilhamento. É por essa bandeja que eu estou tentando, né? Aí eu vou em procurar. Você clica na setinha, vai aparecer um quadradinho, clica no quadradinho e abre o arquivo. Tá. Achei aqui, vou projetar. Apareceu? Sim. Agora foi. Então, gente, bom dia. Esse trabalho que eu vou apresentar é um recorte muito curto de uma pesquisa que eu tenho feito. É uma pesquisa de doutorado, né? Que é um estudo sobre a ascensão da extrema-direita aqui no Brasil em 2018, né? Que encontra o seu auge com a eleição de Bolsonaro. Então, como o tempo é curto, são 10 minutos, eu fiz um recorte bem sucinto e vou apresentar em forma de diálogo mesmo, né? Eu não fiz um texto corrido, então eu organizei esses 5 slides em forma de tópicos. E aí eu vou explicando e eu vou privilegiar o debate final. Então, aqui eu vou lançar hipóteses e, no final, a gente pode discutir mais um pouco, né? Então, assim, eu selecionei 4 aspectos que, de certa forma, explicam a ascensão do Bolsonaro em 2018. Não são só esses, mas eu acho que, para a nossa pretensão hoje, agora pela manhã,
esses quatro são bastante elucidativos, né, sobre essa questão. Então, assim, o primeiro deles é o que eu chamo de esgotamento do sistema político e fracasso das pautas ou de pautas de esquerda. O que é que eu quero dizer com isso? De certa forma, a eleição de Bolsonaro se deve a uma espécie de revolta em relação ao sistema político, né? Que, ao meu ver, foi uma resposta bastante antagônica. E por que eu digo antagônica? O Brasil é um país muito curioso porque ele sempre cumpre um ciclo autoritário. Eu costumo até dizer que a democracia é exceção e não regra, né? Então, a eleição de Bolsonaro, apesar de ela representar menos democracia, ela foi legitimada pelo voto. Todo mundo que conhece razoavelmente essa trajetória política do Bolsonaro, desde quando ele era vereador e deputado, sabe que ele sempre foi um político do baixo clero parlamentar, sempre foi um político tradicional e, mesmo assim, vendeu a ideia da nova política. Só um minuto. Aqui a sua tela tá preta e para a maioria também tá preta. Não sei se para as outras pessoas também tá preta, mas não tá aparecendo aqui sua tela, seu slide. É só na sua. Eu tô conseguindo Para ver mim, legal. tá normal. Aqui não aparece. Para nós tá normal. Então não sei o que foi, vou tentar reentrar na sala. Desculpa pela interrupção. Para mim também ficou preto. Aí. Para algumas pessoas estão pretas, não sei o que aconteceu, tá? Eu não sei. Pode ser a internet de vocês. Bom, eu vou Para mim prosseguir. tá normal também. Já que alguns estão vendo e outros não, então acho que é um problema aí da internet. Então, esse primeiro aspecto eu chamo de uma resposta antagônica, porque, apesar de o Brasil ser um país que tem uma tradição autoritária, patriarcal e machista também, nós conseguimos eleger a primeira mulher presidente do Brasil, né, que foi a Dilma Rousseff. E, na sequência, eleger um político, né, da ala da extrema-direita do Brasil. Então, eu acho que essa eleição ela é, antes de tudo, uma resposta antagônica a esse esgotamento, né, a esse vazio deixado por essas pautas, né, que apareceram muito fortemente nas manifestações de 2013 até 2015. Então, o segundo aspecto é uma espécie de negação da política, porque todos esses candidatos, além do Bolsonaro, né, que vieram na leva do bolsonarismo, eles sempre vendiam a ideia de serem contra a política tradicional, né, contra o establishment, que é contra tudo que está aí. E se fazia muito uma crítica ao que eles chamavam da velha política. Só que todos eles vendiam o nicho da política profissional. Então, vender essa ideia de um político novo, eu acho que foi uma segunda contribuição, né? Não foi determinante, mas foi uma contribuição, né, para a ascensão da extrema-direita na eleição de 2018. Então, assim, como é que esse vazio político foi preenchido? É uma coisa curiosa, porque como houve um esvaziamento de algumas pautas, e acho que a principal delas era a segurança pública. E é curioso porque o Bolsonaro ele sempre apresentava uma resposta muito simples ou simplória a questões muito complexas. Então, como é que ele respondia à questão da segurança pública? Armamento da população. Em outros momentos, até pena de morte, prisão perpétua, o Bolsonaro pregava. Então, essa forma de tentar penetrar nas camadas mais populares, dando respostas complexas para
resposta simples para problemas antigos e complexos, né? Foi uma estratégia também bastante explorada e usada na campanha, não é? Que resultou na eleição do Bolsonaro. E isso foi feito também muito massivamente através das redes sociais, que até então, razoavelmente, não é, foi uma novidade. Foi a primeira vez que as redes sociais foram usadas em larga escala em uma eleição presidencial no Brasil, né? Então, a eleição de Bolsonaro, de certa forma, ela cumpre mais um ciclo autoritário. Algumas literaturas, artigos, matérias de jornais, dão conta de que as manifestações de 2015, de certa forma, elas impulsionaram ou foram o início do que a gente chama hoje de bolsonarismo. Uma visão que eu não compartilho, porque eu não acho que os momentos históricos são lineares, né? Que tal período levou a, ou que um período levou a outro. Então, eu acho que 2013, porque se a gente observar, o que as pessoas queriam em 2013 era mais democracia e não menos democracia. Então, de certa forma, o bolsonarismo é uma resposta reacionária ao que se pedia, ao que se pretendia nas manifestações de junho em 2013. Respostas simplórias, como eu já expliquei, não é, a questões antigas e muito complicadas. A estrita guerra híbrida, né, manifestada através de pautas morais. Então, por exemplo, se via muito no discurso do bolsonarismo uma crítica muito acirrada ao que Bolsonaro chamava de teoria de gênero. Teoria não, ele usava ideologia de gênero, né? Uma elevação dos valores da família e da pátria. Isso é interessante. Eu vou pedir só mais um minuto, acho que eu esgotei o tempo, está em 10 minutos já que eu estou marcando aqui. Só um minuto para eu concluir. Então, assim, por que essas pautas foram atacadas? Primeiro, que elas geram polêmica, né? Elas projetam a quem fala e quem as critica. Ela dá voto e também dá like. Nesse sentido, o Bolsonaro, de certa forma, ele pertenceu ao que o Adorno e o Horkheim, da Escola Francesa de Frankfurt, já chamavam de cultura de massa e cultura do entretenimento. Prova disso é que vocês podem resgatar alguns vídeos no YouTube de Bolsonaro fazendo parte de programas de auditório. Então, essa cultura de massa o acolheu, né, e o ajudou a projetar, não é, essa figura que está aí na presidência da República. Por último, eu queria falar de 3 questões muito rapidamente, que é a polarização e discurso de ódio, né, usados na campanha de 2018, que são constituintes da política brasileira. A guerra híbrida, que é o ataque à democracia, à república e ao sistema. No final, eu posso até explicar essas 3 categorias, né? Democracia, república e o sistema, né? O sistema é sempre o partido ou a discussão que está em voga, né? E, por último, né, a essência do discurso de Bolsonaro é a não política e a não democracia. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Não é fácil, né, fazer em 10 minutos esses debates. Mas é isso. A gente tem um último trabalho ainda e para a gente dar tempo de fazer um bate-papozinho. O próximo trabalho é José Áureo Salles de Jesus, né? Bom dia. Pode iniciar. Calma aí, deixa eu tentar colocar a apresentação aqui. Apareceu aí, gente? Sim.
Apareceu. Só um momento. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é João Paulo. Eu sou do curso de licenciatura em Educação Física da UNEB Campus 10. E junto aos meus colegas José Áureo Soares, Igor dos Santos Ferreira, Luciane Barros Almeida, Ramiro Henrique e Carlos Luiz Pereira, elaboramos um trabalho intitulado Em Desafios do Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado no atual cenário da Covid. Relatos de experiência. Vocês me ouvem bem? Eu estou ouvindo bem. Ok. Então, o estágio supervisionado, ele é o primeiro contato que o aluno-professor tem com seu futuro campo de atuação, né? Então, por meio dessa observação, dessa participação, é que ele irá compreender essas ações pedagógicas que estão ali presentes. E, através de uma aprendizagem social, cultural e profissional, que é o que vai possibilitar esse aluno ter uma aproximação maior com essas reais condições de trabalho. Então, em vista disso, nosso objetivo nesse trabalho é apresentar as atividades referentes ao período de estágio curricular obrigatório de 6 horas do curso de licenciatura em Educação Física da UNEB Campus 10, da disciplina de estágio 1. A nossa metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa e sobre os procedimentos de uma pesquisação, nós tivemos 6 horas de estágio entre junho a julho de 2021 em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental 2, na Escola Municipal São Geraldo, localizada em Teixeira de Freitas. E que, infelizmente, o contato com os alunos, de forma direta, não foi viável, devido à maioria deles serem considerados de baixa renda. Então, nós tivemos que aplicar uma aula como parte avaliativa exigida pela instituição e o nosso planejamento dessas 6 aulas foi feito em cima do tema Jogos e Brincadeiras Tradicionais para uma unidade letiva. E essa aula aplicada foi com base na realidade da comunidade escolar em questão. Então, nós concluímos o seguinte, que a pandemia de Covid-19 serviu para revelar ainda mais essa desigualdade social e tecnológica que existe nessa comunidade escolar, né? E também esse formato de estágio na qual nós vivenciamos deixou a desejar, pois nós só podemos ter o contato com a professora regente, o que contraria a literatura e que para nós estagiários foi um desafio considerável, mas que poderá refletir negativamente no nosso desempenho lá na frente, né? Talvez. E aqui são nossas referências. Utilizamos aí Januário, Linhares, Pimenta e Selma Garrido. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, João Paulo. Foi bem rapidinho mesmo, porque é um relato de experiência. Foi dentro do tempo. E eu acho que agora a gente pode proceder aos debates, não é? Trabalho sobre leitura, conto de fada,
Cine Conversei, em tempos de Marighella, Covid-19, em tempos de Bolsonaro, curso de extensão, né, questão do feminismo e dos cursos de extensão, democracia brasileira, não é, que é o debate de Celso sobre a ascensão da extrema-direita e os desafios do estágio curricular, né, num cenário de pandemia. Eu acho que a gente pode abrir os debates, não é? A gente tem um tempo ainda, uns 30 minutinhos, 25 por aí, e a palavra está franqueada. Se alguém não começar, eu queria já pedir um pouquinho para Celso pensar se, nesses estudos que ele está fazendo, ele teria como, se eles estão vendo alguma perspectiva de combate a essa ascensão, né? Porque assim, você pensa os motivos que acendeu, e imagino que a título de exploração, né, tenha pensado possibilidades de combate. Professora, Pode antes falar. da gente começar esses diálogos todos, eu queria só trazer uma falazinha breve. É que eu não podia passar batido, porque diante da temática do CEPEX, todos esses trabalhos que foram apresentados aqui, eu queria parabenizar pelas pesquisas que foram feitas. E está tão dentro do tema do evento, cada um na sua particularidade, que desde os contos que a Deilma traz, até o trabalho do Celso, o seu. Então, está tudo tão dentro dessas políticas que são trabalhadas na universidade desde quando a gente passa no vestibular, que eu fiquei encantada, e como em alguns detalhes pequenos os trabalhos conversam, né, dos contos que a Deilma traz com o trabalho da Maria Luísa e da professora Ivets, porque a gente, buscando relacionar direitinho, a gente consegue achar um fio da meada. Então, casou todo mundo aqui certo, deu super certo, e eu fiquei muito feliz. Verdade, Milka. Obrigada, viu? Inclusive, Lucas, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ramiro Guedes, que era um grande defensor do Conversei Cine Clube. Sempre que a gente estava na rádio, que era dia de sessão, ele anunciava com o maior amor. Inclusive, alguns desses trabalhos a gente discutia bastante antes, né? Na semana que tinha o Conversei, a gente dialogava bastante sobre essas temáticas. E teve um filme que vocês apresentaram como Estrelas na Terra, que ele não chegou a ver, né? Que foi bem na fase que ele já estava doentinho, mas eu fiz questão de ligar para ele e a gente conversar pelo telefone. Então, já trouxe um acelero no coração. Acelero, tá certo? Eu não sei. Mas trouxe uma palpitação aqui já de saudades e lembranças boas. Grande figura, grande perda cultural para Teixeira, Ramiro Guedes. Com a palavra, Celso. Então, professora, eu acho que a principal frente de combate, eu uso esse termo combate porque eu costumo dizer que o protofascismo ele existe para ser combatido, né? Então, eu acho que é ocupar os espaços, disputar os mesmos espaços que foram usados, espaços até que eu acho que são estratégicos, pela extrema-direita, né? Principalmente as redes sociais, e a penetração que esse grupo político conseguiu ter nas camadas, né, mais populares principalmente, e que antes era um espaço que era tradicionalmente da esquerda, né? Então, houve essa disputa de espaço, essa disputa de público, e isso se deu tanto no discurso quanto nas redes sociais. Então, eu acho que a primeira forma de combate é retomar esses espaços, né? Esses espaços de diálogo, de educação e etc. Porque foram esses que foram usados, né, na eleição de 2018. Eu quero indicar uma obra, eu achei muito curiosa, muito boa a apresentação sobre... Eu esqueci o título da apresentação, mas foi uma apresentação sobre, acho que, inclusão, deficientes, alguma coisa assim, né? Eu lembrei de uma obra que eu li há algum tempo, chamado A Eugenia de Platão, que é um livro que discute com muitas aspas, né?
descarte de pessoas não úteis na Grécia Antiga, né? Isso fazia parte de uma certa cultura, né? de uma concepção de mundo dos gregos. Então, eu acho legal dar uma olhada nessa obra. Acho que deve ter em PDF, né? A Eugenia de Platão é o nome do livro, né? Que explica mais ou menos como é que esses filósofos entendiam isso, né? A deficiência física e etc. Se é que a apresentadora já não leu, né? Já não consultou essa obra. Não, eu não conheço, mas parece bem interessante, Celso, essa obra. Essa discussão, né? Inclusive para pensar a necropolítica. Mais alguém? Celso quer concluir mais alguma questão? Alguém tem mais uma outra questão que poderia trazer? Dei uma professora aqui. Pode falar. Fiquei muito feliz pelas apresentações e parabenizo todos. E gostaria de falar um pouco, professora, sobre sua pesquisa. Me inquietou, porque como professora da educação básica, há alguns anos aqui no município de Teixeira de Freitas, me inquietou bastante essa questão do trabalho com alunos durante esse período de pandemia, principalmente os alunos da rede pública, onde nós tivemos uns impactos bastante cruéis na real conjuntura que nós estamos vivendo hoje. Eu estive o ano passado trabalhando em uma escola também particular de grande porte aqui em Teixeira de Freitas e também na escola pública. Eu vi a dicotomia de duas realidades tão cruéis. As evidências do disparar nessa situação aí. Então, assim, eu trago, essa pesquisa ainda está em andamento, os impactos que a pandemia traz na vida dessas crianças, principalmente de escola pública. Então, assim, esse diálogo ainda está em aberto. Eu gostaria de parabenizar, eu gostaria de também ter acesso a essa sua pesquisa para a gente estar dialogando. Parabéns. Obrigada, Deilma. Mas sim, vai ter acesso, ele está saindo, é um texto grande, né? Foi pedido pelos estudos econômicos, mas está saindo publicado e o meu contato está aí, a gente pode trocar essas figurinhas. Mais alguém para fazer alguma questão, para fazer alguma intervenção, comentário? Oi, professora. Eu quero parabenizar, né, pelas apresentações. Para mim é muito grato conhecer os trabalhos, né, participar de alguns. Como o Lucas falou, eu participei numa sessão de cinema, foi ótima a discussão. Eu acho que esses processos de diálogo e de compartilhar experiências na educação são ótimos, né, para pensar uma sociedade na diversidade, uma sociedade onde consigamos pensar nos diferentes e ter respeito pelos diferentes, né? Então, o curso Feminismos Contemporâneos contemplou essa possibilidade de comunicar, de conversar, de dialogar com mulheres de diferentes lugares, de diferentes situações sociais, e pensarmos como nós estamos agindo na sociedade, né? Como vamos construindo e como vamos participando desde uma perspectiva política nesses processos que somos parte, né? Não podemos ficar fora das discussões sociais, econômicas, políticas nas que estamos inseridas. Então, culturais, né? Então, nós só queria agradecer e parabenizar, porque eu acho que tem muitos trabalhos, tanto de extensão educativa como de pesquisa, que vai ser muito importante, né? E quizá aqui no Sul podemos também conhecer esses trabalhos, né? E
compartilhar, dividir, ampliar essa capacidade que temos, né, de construir projetos e construir vidas. Muito obrigada. Obrigada, Ivete. É um prazer imenso, Que uma linda honra fala. estar com você aqui conosco, nessa partilha. Alguém queria falar aí? Parece que abriu o microfone. Eu elogiei a fala da aí? professora. Acho que o meu tá travando aqui. Tá conseguindo me ouvir, professora? Porque o meu tá Eu estou te ouvindo. E travando. vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que na hora que eu abri, travou aqui e depois continuou falando junto com a sua fala. Eu apenas parabenizei a professora Ivete pela fala dela, foi muito linda. Verdade. Agora deu mais alguém quer se colocar, quer fazer intervenção? A gente vai até que horas? Milka? Até as 9h45. Ainda temos mais alguns minutinhos para as intervenções. Seria interessante ouvir. Eu queria só parabenizar a todos por cada trabalho apresentado aqui. E apesar de cada um ter um tema, sua particularidade, né? Acho que alguém falou que o eixo principal ficou bem centralizado e só isso mesmo. Obrigada, João Paulo. Mais alguém querendo uma intervenção, uma questão, um problema, um salve? Eu estou aqui com a curiosidade que eu vou colocar. Acho que a gente tem mais um tempinho, não é? Os trabalhos, o pessoal já falou, de alguma forma teve um eixo aí, né? Quer dizer, pensar feminismos contemporâneos não deixa de ser um combate à extrema-direita, não é? Pensar as mortes todas num conceito de necropolítica e tudo que a gente vem vivendo não deixa de ser um combate à extrema-direita, não é? Fazer um estágio curricular nesse contexto de pandemia e ainda assim conseguir avançar, conseguir pôr uma discussão, conseguir mobilizar alguns jovens, não deixa de ser, não é? Mas ficou uma curiosidade que seria pensar, por exemplo, a questão da leitura, né? Nesse tempo, em tempos de pandemia, a leitura como uma ferramenta interessante, mas que parece que as questões todas, o clima todo, não tem favorecido. E aí, talvez Deilma podia falar um pouquinho para a gente, né, sobre esse debate, né? Como é que a gente, vamos dizer assim, pode mobilizar a leitura nesse contexto? Esse trabalho, na verdade, quando foi desenvolvido, não estava ainda na época em pandemia, mas mesmo no contexto da pandemia, ele é possível ser realizado. Porque a escola não parou, a vida não parou, a gente tem que continuar, diante de todas as possibilidades, tentar fazer acontecer. Vendo uma prática pedagógica de uma professora onde eu estou trabalhando agora na tal conjuntura, ela desenvolveu um trabalho, principalmente com os contos de fadas, e foi, assim, alunos, na verdade, de quinto ano. E a proposta, inicialmente, foi a contação de história, releitura da história, e depois a produção textual a partir desses elementos que foram trabalhados. Então, a criança, como ela vai à escola pegar as atividades durante esse período, a professora tinha como proposta desenvolver
sacolinhas de leitura, leitura itinerante, na verdade, onde os alunos levavam para casa esse material, esses livros literários, e a partir dessa proposta as crianças iriam trabalhar. Eles fazem vídeos, colocam no grupo de WhatsApp, depois tem um diálogo, tem a discussão, então há um trabalho de possibilidades. Por que os contos, Deilma? Porque a criança, ela se sente, através como o próprio conto diz, da questão da simbologia, da questão da criança se colocar no lugar, principalmente nesse período de pandemia, de medo, de certezas, de pertencimento à escola, que esse mundo que está. Então, através desses elementos, é possível se trabalhar com essas propostas. E foi um trabalho assim, riquíssimo, vídeos maravilhosos que as crianças produziram, e textos também, produções textuais, a partir desses elementos. E a gente pôde ver um trabalho de eficácia. E por que eu conto mais uma vez? Porque ele, além de trazer o aluno como pertencente a esse momento histórico que nós estamos vivendo, que não é fácil, se para nós adultos já é complicado nesse momento de escolar, pensem para a criança, onde a escola, onde era um ambiente onde ele estava assim, a todo momento, participando ativamente, de repente não tem mais esse espaço para estar presente. Então, assim, foi um trabalho que uma das professoras desenvolveu, que foi maravilhoso, tem relatos de experiências, onde as crianças trazem isso, produções riquíssimas, e foi a partir desse trabalho feito um portfólio desse trabalho com as crianças, maravilhoso. Então, em outro momento, a gente pode dar... a proposta continua, foi apresentada, essa professora abraçou nesse momento, e em outros momentos foi de uma forma diferente, mas nesse momento da real conjuntura foi possível também trabalhar por esses elementos que traz esse conto do medo, quem sou eu, por que eu tenho que passar por isso. Então, para a criança dialogar com esse momento, é possível sim, esse mundo de fantasia, esse mundo de medos e de angústias, é possível. Foi bem enriquecedor mesmo. Obrigada, Deilma. Mais alguém quer trazer alguma questão? Eu estou aqui cheia de questão, mas eu estou querendo ouvir as pessoas. A gente tem pouquíssimos minutos ainda. Eu vou colocar, mas se alguém quiser me interceptar, é barril, como diz o povo de Salvador. Veja bem, Lucas está aí ainda, eu vi ele apresentar, eu lembro quando a gente quis discutir Marighella, achou que o filme já estava liberado, e depois a gente viu um filme antigo. Eu não consegui ver com todo mundo, mas eu participei dos debates e tinha visto o antigo filme de Marighella, e queria ver com ele o que o Cine Conversê está pensando depois desse impacto dessa estreia de Marighella aqui no Extremo Sul, né, que nós fomos todos meio que em caravana, e a gente até tem um grupo para discutir isso, e eu queria pensar se o Cineclube o Conversê está pensando em fazer alguma questão, alguma rodada, e colocar aí para a gente, colocar na roda. Professora, pelo realmente, né, sair ao Prado para ver a estreia do filme lá, eu não pude ir, porque eu estava e acabou ficando, porque meus pais são daqui, né? Então, Teixeira, atualmente, eu acabei não conseguindo ir junto dos professores. Mas, em relação a isso, de fato, não chegou a ter uma reunião ainda com Liliane e Vitor para estar discutindo sobre essas questões. Mas, em relação à exibição do filme, eu acho algo muito, como posso falar, muito importante a ser discutido, sim, até por conta do ataque que aconteceu ao acampamento do MST, né? Dia antes da estreia do filme lá, que os homens encapuzados invadiram o acampamento, depredaram as casas, queimaram os ônibus e etc. Inclusive, como eu dou aula também na UPT, eu estava até dando uma aula sobre a ditadura militar aqui no Brasil, e eu entrei na questão do filme Marighella e cheguei até a discutir com os meninos sobre essa questão mesmo da estreia do filme e o ataque, né? Para a gente ver como continua sendo recente todo esse sistema de repressão que ainda existe aqui, mesmo 60, 40 anos depois da ditadura,
continua acontecendo. Mas, de fato, eu ainda não me reuni com os professores, então esse mês mesmo a pauta está mais na questão da questão racial, então o próximo time que a gente vai estar discutindo agora em novembro vai ser algo nesse sentido de racismo, mas, enfim, ainda não se reunimos para poder estar conversando sobre essas questões e planejar algo em torno do filme do Marighella. Obrigada, Lucas. É verdade, né? Juntar essa pauta das questões da ditadura militar e com a questão da negritude, que Marighella fez isso, acabou ficando uma coisa bem potente. Mais alguém querendo colocar alguma coisa? Nós estamos nos últimos finais. Eu acho que a gente pode, então, ir concluindo os trabalhos. O que você acha, Milka? Gente, eu acho que tudo bem. Só perdão pelo chiado que está aí agora. O chiado? Qual chiado? Eu não estou chiado ouvindo, no meu não. microfone, não tá, não? Beleza. Então, eu vou finalizar a gravação aqui. Vou paralisar, só um minuto.